BCDD, ó, que coisa da hora. Vamos ver se alguém... olha, ele tá tranquilo. Eita. Tá de boa? Tô. Tu vai querer usar aqui ou aqui? Aqui. Então tá show. Então, pessoal, salva de palmas aqui, pô. Vamos lá. Isso aí. Dá o microfone então aqui. Beleza. Ah, garoto! Então tá, hein? Se eu controlo o slide daqui, é bom que dá pra dar show. Né? Mas eu tô nervoso, galera. Tô nervoso. Beleza, deixa eu... Aqui vai pra frente. Não dá para falar aqui? Aqui? Beleza. Deixa eu só... Para onde que eu aponto aqui para mudar? Ela para cima? Legal. Então vamos lá. Eu tinha que resetar, hein, mas tudo bem. Perdi 30 segundos, mas tudo bem. Então vamos lá, galera. O objetivo é falar de BCDD. Né? O que é isso? Business Context Driven Development. Então, já vamos entender. Eu sou Rodrigo Serradura, está aqui o meu Twitter, meu e-mail. Quem quiser conversar, compartilhar, também as redes sociais. Eu sou pai da Bela, da Luísa e casado com a dona Thalita. Faço questão de mostrar a minha família. E eu trabalho na Husky. Então, se você trabalha para fora, precisa receber dinheiro no Brasil, a Husky ela tem uma das melhores experiências, uma das melhores taxas para resolver esse tipo de problema. Tá? Então, quem quiser... Maurício está por algum lugar aqui, né? Ou quiser conversar comigo, bora conhecer a Husky. Legal, eu também sou criador da Jim Microcase, que visa você... Opa! Espera aí, gente, eu apertei o laser em alguém. Espera aí. Mas e aí? O verde, isso. Mas... Tá, eu sou criador da Jim Microcase e fundador do AdaRB. Daqui a pouco eu falo da Microcase. Então, o que é o AdaRB? O AdaRB nasce há 2 anos e é um grupo dedicado para falar de engenharia de software voltado para Ruby. Tá? Então, se você quer se inteirar desse assunto, arquitetura, boas práticas, esse grupo nasce porque, embora a gente tenha interações muito ricas em outros grupos, como, por exemplo, o Ruby Brasil, muitas vezes a gente queria trabalhar uma thread mais complexa, não dava, então o grupo nasce para ter essa troca de figurinha. Tá? Então, quem quiser acessar, tem esse bit.ly aqui, AdaRB Telegram, que vai direcionar vocês diretamente para lá. Só uma informação, o grupo, hoje a gente aprova manualmente as pessoas porque estava terrível o acesso de bots. Tá, vamos lá. Por que o BCDD? A ideia do BCDD é um processo que visa você conciliar velocidade mais qualidade no desenvolvimento de software. Tá, mas o que seria qualidade? Qualidade, nesse contexto, é boas práticas de engenharia de software. Mas qual que é o objetivo da engenharia de software? É reduzir o custo da mudança. Mas o que seria custo? Né? Quais seriam os tipos de custo que a gente teria em relação a código? A gente tem custo para escrever código novo, custo para promover mudanças em código existente, custo para entender código existente, então promover as mudanças ou escrever código novo. E a gente também tem um custo pela espera do código, porque muitas vezes a gente tem um bug que precisa ser corrigido e esse negócio precisa ser corrigido. Ou eu tenho uma espera por uma funcionalidade que vai possibilitar uma nova dinâmica do negócio. Então, existe também o custo pela espera do código. E o que seria velocidade? Velocidade é um baixo lead time. O que é lead time? É o tempo que demora entre você receber uma demanda e você entregar, colocar ela em produção. Tá? Legal, agora vamos entender o papel do Rails. Então, o Rails nasce em 2004. Em 2005, aqui no Brasil, tem o famoso vídeo, né, a apresentação do blog de 15 minutos, onde a gente consegue ver muito resultado com pouco código.
E isso, inclusive, traz uma nova dinâmica em termos de negócio. Afinal, eu deveria, se eu tenho muito resultado, isso é velocidade. E se eu tenho um pouco código, isso deveria me ajudar o quê? Na manutenção, a garantir a qualidade. Então, para fazer um exercício aqui, eu vou criar uma aplicação Rails, aqui com vocês, bem simplesinhas, que é uma API para a gente fazer um exercício. Então, estou criando aqui uma API para cadastrar pessoas. Estou criando o banco de dados. Eu estou criando o model person com first name e last name. Estou rodando a migrate, modificando o banco, criando o controller, e agora eu vou começar a implementação. Então, primeira coisa, eu crio ali os atributos first name e last name, né, as validações, eu declaro o método name com esses atributos, e, por fim, eu declaro, então, meu controller. Legal? No meu controller, eu tenho ali a filtragem dos parâmetros. Se der sucesso, a persistência eu retorno 200, se não, 422. Beleza. Tá. E daí, eu tenho agora minha API fantástica disponível para o mundo, onde um cliente HTTP pode consumir ela. Né? Passaria o first name, last name, sucesso. Tá. Só que chega um novo requisito. E o requisito é, olha, nosso mercado tem muitos programadores, empresas que utilizam JavaScript, por exemplo, e a gente percebe que Camel Case é uma forma mais idiomática, né, para esse nosso público. Então, agora a gente precisa receber os parâmetros dessa forma. Qual que é a solução que nós podemos, então, fazer? Nós podemos fazer o quê? Renomear as colunas do banco. Afinal, eu posso renomear aqui, first name para o novo padrão, daí eu rodo a migration, modifico a validação, modifico o método name, e agora eu modifico a filtragem de parâmetros. O que vai acontecer se eu fizer a chamada do jeito antigo? 422. Afinal, eu não estou mais recebendo os parâmetros do jeito certo. Então, se eu modificar, pronto, 200. Não foi fácil? Né? Foi muito fácil. Cara, o Rails é incrível. Né? Ele é tão incrível por quê? Qual foi o custo dessa mudança? O custo dessa mudança é que a gente simplesmente acabou de alterar o banco de dados, e essa alteração promoveu uma mudança por todas as camadas da aplicação. Tá. Vai. Tá. E vem uma pergunta. Ao que o cliente da API se acoplou, né? Aquela nossa chamada curl? O cliente se acoplou ao banco de dados. Olha que incrível. Porque eu faço uma mudança no banco de dados e essa mudança se propaga até o cliente de API. Tá. Isso tem a ver com acoplamento. E como eu acabei de dizer, acoplamento tem a ver com propagação de mudanças. Então, se a gente perceber, essa abordagem, né, afinal, eu quero receber os parâmetros e passar os parâmetros que foram filtrados na API diretamente para o meu model, ela segue toda a convenção do Rails. Né? E está resolvendo o meu problema. Quer dizer, está resolvendo o meu problema. A pergunta é, tem como reduzir esse custo? Alguém acha aí que dá para reduzir esse custo? Fazer de uma outra forma? Né? Sim, basta desacoplar os parâmetros da persistência. Então, o que a gente faz? Basta a gente colocar um ponto que vai adaptar o contexto da requisição, que são esses parâmetros, para o contexto, né, core da regra de negócio. Simples assim. Legal? Então, dessa forma, mas a gente quer receber o first name, camel case, snake case. Tudo bem, você coloca o ponto de tradução, que agora poderia ter um O ali. Beleza? Tá, isso leva a uma reflexão que é facilidade versus simplicidade. Por quê? O Rails traz muitas facilidades para nós. O Rails, ele é incrível, porque a gente consegue fazer muito com pouco. Por outro lado, a gente percebe que eu tenho uma abordagem mais simples, porque a facilidade tem a ver com velocidade, né? Algo que você faz muito rápido, que é algo que você nem precisa pensar muito, né? Porque é fácil, é prático, é acessível. Já o simples, ele só acontece quando a gente consegue superar algo que é complexo. Então, nesse caso, qual que era a complexidade? Eu preciso atender um novo requisito de uma forma que promova menor mudanças possíveis, tá certo? Então, esse ponto de mudança, ele gera uma real simplicidade na manutenção do meu código. Afinal, existe uma separação entre essa camada que recebe a requisição e a que faz o processamento relacionado à regra de negócio.
Então, assim, muitas das vezes a gente tem essa mentalidade. Rails, mais resultados com menos código. A mentalidade que eu quero promover aqui é Rails, mais resultado com menos acoplamento. Tá, então qual que é o racional aqui? Custo do software é igual ao investimento necessário para promover mudanças. Acoplamento é igual a propagação de mudanças. Logo, um alto acoplamento é igual a um alto custo para manter o software. Um baixo custo para manter o software é igual a baixo acoplamento. Tá. Baixo acoplamento leva a desacoplar código. Desacoplar código tem a ver com reduzir o custo da mudança. Reduzir o custo da mudança tem a ver com engenharia de software. Engenharia de software tem a ver com qualidade. Qualidade tem a ver com desacoplar código. Beleza? Então, a gente percebe que, quando eu tenho um código desacoplado, eu tenho qualidade. E a qualidade habilita a verdadeira velocidade. Tá? Legal. Então, como desacoplar código? Simples, com coesão. Mas o que é coesão? Coesão é manter junto o que faz sentido. Tá. Então, por que faz sentido ter esse hash, né, que faz essa tradução do que vem da API no controller? Porque quem conhece os parâmetros é o controller. Então, faz sentido ter isso aí. Por quê? Porque está relacionado. Então, isso tem a ver com coesão. Coisas que deveriam estar juntas, estarem juntas. Simples assim. Então, vamos pegar essa ideia e vamos estudar a estrutura de pastas e arquivos numa aplicação Rails. Polêmica. Então, é muito comum quando a gente começa dessa forma, eu sei que ficou pequenininho, uma aplicação Rails. Daí, depois de um tempo, a gente resolve adicionar o quê? Isso daqui é uma aplicação, uma API, tá, de to-do list, e eu tenho alguns elementos, como, por exemplo, vamos criar aqui um serializer, né, para fazer a representação em JSON, vamos fazer aqui o nosso service, para ter as regras de negócio, só que, de repente, você percebe que o service ficou gigante, e daí você resolve quebrar em vários services. Legal. Ao quebrar em vários services, você percebe que, poxa, o conceito ali, to do, ele estava se repetindo, né, nos nomes dos services. A gente cria um namespace e tira essa repetição. Só que, de repente, eu percebo que eu tenho outras necessidades. Eu tenho, por exemplo, que ter um mapeamento dos status do to do. Eu tenho que ter as roles que o user pode ter. Eu tenho um value object que representa um password. E eu estou fazendo o quê? Eu estou criando para cada abstração, uma nova camada, e eu estou representando isso na linha que o Rails apresenta o código, certo? Eu estou seguindo o Rails. Eu tenho a pasta controller, logo eu tenho os meus controllers. Eu tenho value objects, logo eu tenho meus value objects. Legal? E daí, de repente, eu posso fazer o quê? Vamos criar então esse namespace em todos os lugares para evidenciar tudo desse tipo de camada, né, de abstração, que tem a ver com esses contextos, né, to do e usuário. Quem acha que está ficando cada vez melhor? Quem acha que está ficando cada vez pior? Legal. Quantos códigos que vocês trabalham são parecidos com isso? Levanta a mão. Muita gente que achou ruim levantou a mão. Beleza. Algo errado não está certo. Então, vamos lá. Daí, o que a gente pode perceber? Poxa, e se a gente simplesmente tira esse sufixo? Afinal, eu já tenho uma definição que é o enum e tudo mais. Né, fica até mais fácil de entender que eu tenho os status de um to-do, eu tenho um value object, que é um user password. Beleza. Só que daí vem o seguinte, o que é coesão? É manter junto aquilo que faz sentido. Então, por que a gente não promove coesão na organização do nosso código? Por que a gente não move essas responsabilidades para a pasta models dentro desse namespace? Por quê? Porque na comunidade é dito que só pode Classic Error do Active Record no Models. Fazer isso é um ultraje, serradura. Beleza? Gostaram da minha interpretação? Eu poderia falar que nem o Silvio, mas isso não pode ser feito. Ai, mas você não pode. Vai sair para lá, está usando errado o Rails. Vai. Beleza. Então é o seguinte. Mas está muito mais fácil de entender. Caraca, to-do tem esses elementos, o user. E se a gente, então, fosse mais ousado? Vamos ser ousado? Vamos refletir as regras de negócio em código? Olha, eu estou adicionando um item na minha lista de tarefas. Eu estou registrando o usuário. Eu não estou usando um service. Eu estou refletindo o contexto do negócio no meu código. Legal. Só que se a gente olhar,
pô, esse record, por que o record está solto ali? O record, por acaso, é uma classe que é do Active Record. Pô, vamos mover ela para dentro do namespace. Tá tudo coeso. Tudo coeso. Tá. Só que a gente percebe que assim, pô, esse serializer, esse service, por acaso, alguma coisa nessa estrutura de pastas e arquivos, utilizam eles. Mas esses são utilitários. Move para lib. Por quê? Porque a gente deixa os arquivos ali que estão na pasta modules, aquilo que mais importa, que tem a ver com a regra de negócio. Só que, se a gente parar para perceber, nós iremos ver que esse permitted params, esse serializer, quem é interessado por essas abstrações? Os controllers. Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria mover esses arquivos para perto dos controllers. Simples. Porque isso tem a ver com coesão. A gente simplesmente... o que o meu controller usa? Um serializer. Pô, legal. Né? E o que agora está na minha pasta modules? Só aquilo que é core. Só aquilo que é a regra de negócio. Eu tenho clareza do que é o meu software só por olhar as pastas e os arquivos. Quem acha que isso daqui é bom? Beleza? Legal. Um monte de gente não levantou a mão, então deve ter gente que acha que é ruim. Beleza? Então, vamos comparar as versões, né? Então, levanta a mão quem prefere a versão da esquerda, tudo separado por camada, versus a versão da direita. Vamos expor aí. Olhem um para os outros. Porque se a pessoa fizer, você pode falar, você. Né? Ó, e essa versão, então? Beleza? Agora, vamos olhar essa outra versão. Essa versão é o quê? Está tudo na pasta modules. Só que a versão da direita, a gente move o que é interessante do controller para perto do controller. Tá? Legal. Só que vem a pergunta, pode ter classes no não Active Record na pasta modules? Seu feio, usando errado o Rails? A resposta é sim. Por quê? Lá no Rails 3.1, que foi lançado ontem, apenas 11 anos atrás, tá? Foi feita uma mudança no README, há 11 anos atrás, beleza? Que fala o seguinte, essa mudança está até hoje no Rails, mas só foi feita há 11 anos atrás. Legal? Quem aqui não programava 11 anos atrás? Olha isso, gente. Meu Deus. Tá. Olha que interessante. A camada model representa o seu domain model. Ó, é a parte que representa o seu domínio, suas regras de negócio. Ela encapsula a sua regra de negócio. E models podem ser o quê? O quê? Ali embaixo? Classes Ruby, puro, que tem a ver com a sua regra de negócio. Então, eu gostaria de ouvir em alto e bom som. Podem ter classes que não são Active Records na pasta Models? Sim. Beleza, muito bem. Próxima, vamos, né, dar mais força aí. Muito bem. Então, o objetivo aqui é mais resultado com menos acoplamento. Isso significa ter um código que promova mais coesão. Legal. Racional até aqui. Desacoplar código igual a promover coesão. Coesão igual a boas abstrações. Boas abstrações igual a modularização. Modularização igual a separação de responsabilidades. Boa separação de responsabilidades igual a coesão. Que foi o que a gente viu naquele exercício de pastas e arquivos. E a ideia aqui é, coesão simplifica o entendimento. Afinal, se for simples de entender, será fácil de mudar e manter. Isso tem a ver com o quê? Promover mudança? Reduzir o custo da mudança? Engenharia de software. Né? Boas práticas, não sei, quem falou o quê? Qualidade. Que tem a ver com engenharia de software. Legal? Tá. E agora eu quero mostrar para vocês uma métrica de qualidade incrível. What the fucks per minute. A ideia é o seguinte, se você está lá na tua empresa, você está lá no code review, você fala, que droga é essa? O que essa pessoa estava tomando? Meu Deus. Né? Então, quando isso acontece muito, significa que a qualidade não está legal. Provavelmente tem muito acoplamento, está faltando coesão. Né? O código não é intuitivo. Já tem um baixo WTF, opa, as coisas estão mais sob controle. E tem uma outra métrica que é o ETC, Easy to Change. Na segunda edição do livro The Pragmatic Programmers, eu recomendo que todos e todas leiam
Tá? Tem um capítulo que fala sobre você facilitar a mudança no código. Então, eu quero trazer para vocês, em primeira mão, a matriz da coesão, que é a matriz de what the fucks por etc. Tá? Afinal, se for simples de entender, será fácil de... Mais alto. Se é simples de entender, é fácil de... Tá fraco. Vamos melhorar. Legal. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que se eu tenho quando eu tenho baixo what the fuck e alto etc, eu tenho um código que é fácil de entender, é intuitivo, reflete a regra de negócio e é desacoplado. Isso é coesão, isso é código com qualidade. Legal? Então, quer fazer o exercício com a tua equipe? Então, primeiro, e aí, como é que está o nosso nível de what the fuck? Chama a galera, faz uma reunião. E vocês podem também tentar posicionar as coisas dentro dessa matriz. Né? Tá. Mas o que é o BCDD? Né? O BCDD visa velocidade com qualidade. Tá. Então, o que seria a velocidade com qualidade? Então, para a gente entender isso rapidamente, afinal, a ideia é sempre ter um lead time sustentável, por isso que é velocidade com qualidade. E por que sustentável? Não adianta a gente ter o máximo de velocidade que leva ao Go Horse sem qualidade. Não adianta. Então, está lá a pessoa de negócio. Vai! Espera aí. Alô? Espera aí. Vai! Não precisa de teste. Vai! Não, escreve de qualquer jeito. Espera aí. Teste de produção! Iha! Entenderam? Legal. Então, quanto mais velocidade, mais Go Horse você tem. Legal? Então, ixi, eu perdi o meu negócio aqui. Espera aí. Me empolguei. Legal. Tá? Então, assim, se você está trabalhando num ambiente desse, dá um chapéu de cowboy para a pessoa que ela vai gostar. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente focar nesse ponto, no ponto onde a gente tem velocidade com qualidade. A pergunta é como? E aí entra o segredo, né, a base, o pilar do BCDD. Porque a ideia é você ter entregas que são, eu tenho uma entrega make to work, depois eu tenho uma entrega que é make to write, e depois outra entrega que é o make it even better. Ou seja, eu faço uma entrega com um padrão mínimo de qualidade, o mais rápido possível, dentro de critérios bem específicos de qualidade. Por quê? A ideia é que, no primeiro ponto, eu entrego o comportamento o mais rápido possível, porque isso vai ficar disponível para quem precisa. Eu reduzo o custo do quê? Da espera pelo código. Legal? O segundo ponto, a gente faz o quê? Melhoras estruturais para o quê? Para facilitar o entendimento, para facilitar a manutenção em código existente. Beleza? Então, assim, BCDD e essa proposta não tem nada a ver com Go Horse. Tá? Legal. E daí eu fiz uma representação onde a gente tem essa ideia de que a gente, como negócio, deveria ter clareza das prioridades, verificar se a gente tem clareza dos requisitos, se faz ou não sentido fazer aquilo. Então, a gente desenvolve, garante que funciona e disponibiliza isso em produção. E daí a gente aprende. Né? Afinal, isso deveria falar, olha, a gente já tem clareza, em termos de código, para criar abstrações? A gente tem clareza onde a gente precisa otimizar? Então, você tem entregas make to work que vão criando para você uma estrutura onde você vai aprendendo sobre o negócio, sobre o código, e daí você vai abstraindo e aprimorando sob demanda. Tá? Legal. Então, aqui é só para deixar claro que são momentos distintos e, desde o primeiro momento, o foco é entrega, gerar valor do negócio, mas você tem que ter velocidade sempre. E daí você vai melhorando, aumentando a qualidade com o passar do tempo. Legal? Beleza. Então, é isso aí. Esse é o objetivo. Tá, então vamos entender aqui o papel do business e a proposta. Né? Então, um negócio, né, um software, nada mais é do que a solução para um problema. Então, vamos pegar o exemplo de receber uma transferência internacional. Um sistema, para resolver esse problema, vai precisar criar uma conta do beneficiário, né, que vai receber esse pagamento internacional. Daí o beneficiário tem que cadastrar a conta bancária dele para receber o pagamento, caso ele seja recebido.
Daí, esse sistema vai precisar criar uma conta internacional para o beneficiário passar essa conta para o exterior para ser paga. Então, o sistema tem que receber o pagamento internacional, e o beneficiário vai ter que enviar a invoice do pagamento, então o sistema tem que transferir o valor cotado para o beneficiário na conta bancária dele. A pergunta é, o que são essas ações? Alguém chuta? São casos de uso. O que são casos de uso? São as regras de negócio do teu software, né? E aqui tem uma visão para vocês. Todo sistema é igual aos casos de uso que os compõem. Então, se você tem uma camada, igual naquele exemplo de pastas e arquivos, onde você fala, aqui estão os casos de uso, você deveria olhar só para aquelas pastas e falar, eu sei o que esse sistema é, eu sei como é que ele funciona, porque ele é coeso, porque ele é intuitivo, porque ele é lindo, né? Então é o seguinte, é um fato, todo sistema é orientado por casos de uso, seja de uma forma explícita, né, de uma maneira clara, ou implícita, que é quando você tem o seu código no controller, no modo, no concern, do callback, do service, dos jobs, beleza? E daí você só precisa ficar procurando. Então, esse trabalho que você tem de ficar assim, que lá no teste, você também leva a entender essas indireções, né? Não faz bem fazer isso aqui numa apresentação. Vamos lá. Então, é isso aí, tá? A ideia aqui é ter um módulo, camada dedicada para os casos de uso, já o Railsway acaba tendo essa visão mais implícita. Vamos agora falar do C. O context visa 4 coisas. Então, o primeiro é pessoas mais um momento do negócio, codebase orientado ao negócio, separação de responsabilidades, ou seja, baixo acoplamento e alta coesão, e escalabilidade. Então, vamos entender pessoas e momentos do negócio. Toda empresa vai ser composta por diferentes níveis de profissionais, júnior, plenos e sêniors. E toda empresa vai passar por algum desses momentos, experimentação, transformação ou consolidação. Precisa experimentar para ver o que eu vou descobrir, que o único que vai me dar dinheiro, vai, enfim, ser rentável. Às vezes eu preciso transformar algo para aproveitar melhor uma oportunidade, e muitas vezes eu preciso consolidar aquilo que já foi provado. Beleza? E se eu tenho uma proposta que ela é fácil de um júnior atender desde do seu primeiro momento, isso é muito importante, porque dentro dessa proposta eu tenho uma entrega que tem um mínimo de qualidade, e esse mínimo de qualidade possibilita os próximos passos. Ou seja, se o júnior faz desse jeito, depois o pleno e o sênior conseguiria fazer o make to right, né, deixar certo, e ainda deixar ainda melhor. Então, a gente consegue contemplar diferentes momentos da empresa com diferentes perfis e momentos de profissionais. Vamos falar agora do codebase orientado ao negócio. Se a gente olhar para os casos de uso, nós veremos que eles pertencem a contextos dentro do negócio. Então, a ideia é que todo caso de uso esteja dentro de um contexto. No caso do Ruby, um namespace. Então, o caso de uso está dentro de um contexto. Ó, change password, né, user password. Então, eu tenho algo que altera a senha do usuário. E o segundo ponto é que, nessa proposta, o caso de uso ele é sempre o centro do seu sistema. Por quê? Se você olhasse apenas para os casos de uso, você deveria entender o que é aquele sistema. Só de olhar essa estrutura. E isso faz o quê? Se você começa no Make to Work só fazendo isso, o contexto e o caso de uso, com código duplicado, sem abstração num primeiro momento no Make to Work, mas com testes, você deveria ter o quê? Você deixa duplicar um pouquinho, daí você começa a ter clareza dos padrões, e daí você começa a criar abstrações para o quê? Para tornar aquele módulo mais coeso. Beleza? Legal. Separação de responsabilidades. Aqui tem a ideia de que todo sistema, não importa, né? Uma aplicação Rails, ela tem diferentes entry points. Ela pode receber requisições HTTP, ter coisas que rodam no CLI, ou coisas que acontecem num job. Mas, independente do meio que chega o input para ser processado, você vai ter esse input, e dentro dessa proposta, eu sempre deveria ter algo assim. Então, voltando para aquele exemplo dos parâmetros. Os meus parâmetros de API, eu nunca deveria passar um params para um service, um params para um caso de uso. Eu deveria passar explicitamente quais são os parâmetros que o meu command, que o meu service, que o meu whatever necessita. Porque dessa forma eu consigo modificar o input, né, transformar o input do entry point e não comprometer essa camada de caso de uso.
E, da mesma forma, uma vez que o caso de uso gera um resultado, o entry point deveria traduzir isso de acordo com a necessidade dele. Então, a gente desacopla. Uma coisa é apresentação, interface, outra coisa é regra de negócio. Por quê? E por que eu considero diferentes entry points numa aplicação Rails isso? Porque eles estão isolados a níveis de processo, né? Então, o servidor HTTP vai rodar o CLI, vai rodar num processo diferente do servidor de HTTP, assim como o background job. E, por fim, o BCDD é escalável porque, se eu tenho essa separação e essa modularidade, eu posso começar com um único monolito modularizado, eu posso depois migrar para um Citadel, que eu começo a extrair certos pedaços, né, módulos, e deixo num serviço que vai suportar esse serviço maior, ou eu posso até mesmo migrar para microserviços. E assim, é muito fácil falar. Quero ver código. E o código está no GitHub. Então, assim, eu fiz um repositório que demonstra de maneira prática todas essas ideias. E, no último Guru SP, eu fiz uma apresentação sobre o BCDD de 1h30. Então, 1 hora da talk é só falando de código. Tá certo? Então, como eu tinha só 35 minutos aqui, o objetivo, então, foi muito mais reforçar essa ideia, que eu já vou finalizar. Então, a gente tem lá muito código, está aqui um exemplo do Make to Work, não sei se dá para ver, mas nos slides tem ali trechos, né, repetidos, e depois que são abstraídos, e existem guidelines falando o que deveria acontecer no Make to Work, o que deveria acontecer no Make to Write, o que deveria acontecer no Make to Even Better. E também prioridades, né, dentro dessa proposta. Então, quem tiver interesse sobre esse tema, acessa aí agora, bit.ly/aprenda-bcdd. Olha, beleza? Isso vai te levar para uma pasta que tem todo o conteúdo que foi criado até o momento sobre BCDD, sobre a Jane Microcase e assuntos relacionados. Tá? Pena que não dá para eu acessar, porque eu queria mostrar alguns links que estão aí. Então, qual que é a mensagem? A gente pensa no Rails, a gente pensa o quê? Mais resultado com menos código. Vamos mudar isso para mais resultado com menos acoplamento. Porque isso nos leva a mais resultados com velocidade e qualidade, que nos leva a mais resultados com BCDD. Ó, marqueteiro, hein? Beleza? Legal. Então, eu gostaria de agradecer várias pessoas que estão ali mencionadas. O Maurício da Husky. Cadê o Maurício? Está aí? Porque muitas dessas ideias estão sendo aplicadas em produção. O Pedro está aí? Do Husky Academy? Está aqui. A gente tem hoje 10 pessoas que estão em início de carreira que foram contratadas para trabalhar com isso e potencializar essa ideia no código. Então, isso funciona para júnior, plenos e sêniors e para diferentes empresas em diferentes momentos. E só uma última novidade para encerrar. Segunda-feira, eu vou lançar um curso de orientação a objeto para falar sobre como fazer um código que tem baixo acoplamento e alta coesão. Porque essas ideias, o Rails é muito bom, ele é muito poderoso. Então, assim, se a gente não sabe usar direito, o problema não está no Rails, o problema está no usuário do Rails. Então, segunda-feira eu vou lançar, e esse link ele leva para um formulário, e nesse formulário eu vou fazer um sorteio bem bacana para quem se inscrever lá. Legal? Então, mais informações em breve, e é isso aí. Fim. Pessoal, salve de palmas aí pro Rodrigo, ferradura. Sensacional. Alguma pergunta, pessoal? Alguém tem pergunta? Vocês querem comer, né? Ninguém tem... Olha, uma ali. Vamos lá. Não fica triste não, Rodrigo. Isso é muito bom. Isso é um indicativo que parece ser muito boa, que se não tem pergunta, é porque não ficou dúvida, né? Ou que você estava dormindo também. Alô? Oi. Eu queria saber, em relação, você desacopla, você tem a coesão e você tem lá
todo o contexto baseado por caso de uso, domínio. Mas e quando o contexto, o caso de uso diferente compartilham lógica, ou seja, a ideia da solução das concerns, né? Tipo você tem lá as concerns e ela vai ser importada em vários lugares. Isso, assim, vai acabar onde isso se instala dentro do contexto. Concerns é um erro. Vamos começar assim, bem leve. Tá? Se você usa concern, está fazendo errado. Vamos ser leve. Tá? Por quê? Vamos pensar em herança. O que herança faz? Herança, você tem uma estrutura base, você reaproveita ela. Legal? Só que para você reaproveitar essa estrutura base, você precisa entender como é que funciona a sua classe base. O que é um módulo? É um trecho de código que você faz um mixin em outro código. E você precisa entender o quê? Como funciona esse módulo. É muito análogo à herança. Então, o que você poderia fazer? Você poderia usar composição. Cria um objeto que faz coisas específicas, daí você passa esse objeto para um outro e você vai fazendo uma composição. Então, nesse exemplo, assim, dificilmente você vai ver um uso de um concern. Tá? Show de um erro isso. Perguntei? Aqui, ó. Como que você faria para migrar uma aplicação que é muito grande já e não dá para você fazer um Big Bang, pegar e mover todas as pastas? Tá, no link bit.ly/aprendabcdd tem um link que mostra como que você pega uma aplicação Railsway e você coloca o microcase nela. Então, dá para fazer isso aos poucos. Como? Você pode ter, num primeiro momento, o quê? Só um caso de uso, onde você declara todos os inputs e ele chama o códigozão que existe lá hoje. O service, o command, operations, sei lá, o capeta, enfim, ele chama o que for preciso, só que a interface ela é nova, porque agora você tem os atributos mapeados e você vai ter um sucesso, uma falha que tem a ver com o funcionamento do microcase. Então, a minha proposta seria o quê? Você usa a pasta models, começa a refletir os domínios e começa a criar esses casos de uso usando o código existente. Entendeu? E daí, com o passar do tempo, você vai movendo, então, esse código, né, desse legado para dentro dos casos de uso. E daí você vai percebendo as duplicações, daí você vai criando as abstrações e pronto, problema resolvido. Não é uma questão tão trivial, mas ela é possível. Primeiro, parabéns pela aula ali, foi muito boa a sua palestra. E minha dúvida é como você relaciona o BCDD com o DDD, Domain Driven Design. Tá. Da onde que vem o BCDD? De vivência. Tá, mas vivência com o quê? De frustrações, né? Porque eu vou te responder, Camila, da seguinte forma. Quando eu fui trabalhando, galera, tem aqui, ó, CleanArch, vamos lá, vamos estudar tudo mais, tal. Daí você tá lá com o seu time, daí a galera, pô, legal, vamos aqui desacoplar tudo, que não sei o quê. Daí chega lá o gerente, aí, tá pronto? Não, porque a gente tá aqui desacoplando o negócio, não sei o quê, tudo mais, tal. Daí chega uma hora que vem a pressão e go horse, irra, né? O segundo ponto é relacionado ao DDD. Galera, vamos aqui estudar DDD, né? Daí domínio, negócio e tudo mais. Daí não, porque essa classe a gente não está utilizando um aggregate, porque a gente não está fazendo um repository. E daí o que acontece? É muito bom, porém, às vezes a gente acaba discutindo muito essa parte de design e acaba deixando de lado o prazo, a entrega. E daí, o que eu via é, a galera acabava indo, vamos para o que a gente sabe, vamos para o Railsway. Então, a essência do BCDD, ela bebe do core do CleanArch, que são os casos de uso. E ela bebe do core do DDD, que são os domínios, que eu só estou chamando de contexto, que é uma forma mais fácil do pessoal assimilar. Então, essa proposta, ela te permite ir full CleanArch ou full DDD, caso seja necessário. Se vocês acessarem o to do BCDD, fica nítido isso. O quanto que você pode ir para uma proposta dessa. Só que você não começa nessa proposta. Então, é algo que é interativo e incremental. Show demais. Duas perguntas do pessoal da internet lá, do online. Primeiro, José Tadeu. Quem inventou esse paradigma BCDD? Eu. Aí, boa.
Era bom que completa aqui a pergunta. E no ecossistema Rails, BCD precisa necessariamente da use case? Não. Só vai ficar mais bonito, né? Pessoal, salve de palmas pro Rodrigo Zerradura. Vamos que vamos, sensacional. E agora eu sei que vocês querem comer, né? Quem tá aqui, quem tá online também come em casa. Então vai ter aqui uma pausinha para um alimento aí. E obrigado novamente também para nossos patrocinadores, né? Code One, Andela, ClickSign e KnowBe4. Valeu!